Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos projetos de desenvolvimento mais surpreendentes do Brasil. Pensa só, um polo industrial gigantesco, pulsando com inovação, bem ali no coração da floresta amazônica. O nosso roteiro aqui é bem direto. A gente começa entendendo esse oásis industrial, depois vamos ver como ele nasceu, medir o impacto real que ele tem, descobrir o seu papel inesperado na conservação e, claro, vamos dar uma olhada no que vem pela frente para a floresta. Então, a ideia central aqui é uma contradição que é fascinante, né? Um centro industrial super moderno, prosperando bem no meio da maior floresta tropical do planeta. A pergunta é, como isso é possível? E para a gente ter uma noção do tamanho disso, 204 bilhões de reais. Esse foi o faturamento recorde do Polo Industrial de Manaus só em 2024. É uma verdadeira potência econômica, com certeza. Ok, mas como é que um polo industrial tão valioso assim foi parar bem no meio da Amazônia? Essa é a grande questão, né? E a resposta, bom, ela está na história. Numa decisão estratégica que foi tomada há mais de 50 anos. Então, para a gente entender o agora, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Vamos lá para a criação de um projeto governamental bem ambicioso, que tinha um objetivo claro: integrar e desenvolver a Amazônia. SUFRAMA é a Superintendência da Zona Franca de Manaus. Basicamente, é a autarquia federal por trás de tudo isso. A missão dela era, e continua sendo, gerenciar um modelo de desenvolvimento bem único, sabe? Usando incentivos fiscais para atrair empresas e investimentos para uma região que, historicamente, era bem isolada do resto do país. Olha só essa linha do tempo. O que chama atenção aqui é a visão de longo prazo. A ideia começou lá nos anos 50 como um porto livre. Em 67, a SUFRAMA foi criada oficialmente. E o ponto crucial? Os benefícios foram garantidos até 2073. Pensa só, essa estabilidade é o que atrai grandes investimentos, é a chave de tudo. E aqui veio uma virada de chave fundamental. A missão mudou. Não era mais só um porto livre para comércio, não. O objetivo se tornou muito maior: criar um grande polo industrial, comercial e também agropecuário. O foco era gerar uma base econômica diversificada, sabe? Para criar empregos e realmente desenvolver a região. E o legal é que o impacto não ficou restrito a Manaus de jeito nenhum. A área de atuação da SUFRAMA é enorme. Pega todos os estados da chamada Amazônia Ocidental: Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima e ainda o Amapá. Ou seja, os benefícios se espalharam por uma área gigantesca do Brasil. Beleza, já entendemos a história. Mas e os resultados? Na prática, qual foi o impacto econômico de verdade desse modelo? Vamos ver os números. E os números são bem claros. Olha isso. Só entre 2023 e 2024, a quantidade de empregos diretos criados ali saltou de 114 mil para quase 129 mil pessoas. Isso é um impacto real na vida de muita gente, né? É levar oportunidade para uma região que, historicamente, sempre foi muito carente disso. Essa fala do Bosco Saraiva, que é o superintendente da SUFRAMA, resume bem a visão atual do projeto. Ele diz que a Zona Franca de Manaus vai continuar sendo um modelo de desenvolvimento regional que integra tudo: o econômico, o ambiental e o social. Ou seja, não é só sobre dinheiro, é sobre criar um modelo equilibrado onde tudo isso anda junto. E agora que a história fica, talvez, ainda mais interessante, porque a gente vai entrar na parte mais contra-intuitiva disso tudo. Como é que pode um polo industrial gigantesco se tornar um dos maiores aliados da conservação da floresta amazônica? É o grande paradoxo, né? De um lado, a gente tem uma máquina econômica poderosa, gerando bilhões, mais de 120 mil empregos. Do outro lado, essa mesma máquina é um fator chave para proteger um dos ecossistemas mais importantes do mundo. E o mais louco, parece que uma coisa não só coexiste com a outra, mas fortalece. 98%. Esse número é impressionante. É a estimativa do quanto da floresta nativa do estado do Amazonas ainda está preservada. Isso mostra, de uma forma muito clara, o sucesso inesperado desse modelo como uma estratégia de conservação. Mas qual é a lógica por trás disso? Na verdade, é bem simples e eficaz. A ideia é a seguinte: ao concentrar a atividade econômica toda num único polo industrial bem definido, você diminui a pressão pelo desmatamento em outras áreas. Você cria uma alternativa econômica que não depende de derrubar a floresta, como a pecuária extensiva, por exemplo. Muito bem, mas e o futuro? A grande questão agora é: como é que esse modelo, que nasceu no século XX, consegue evoluir para encarar os desafios do século XXI?
E tudo indica que a resposta está na transição da indústria que a gente conhece para a bioeconomia. E a estratégia para o futuro se apoia em 4 pilares principais. Primeiro, modernizar tudo com a indústria 4.0. Segundo, desenvolver de vez uma bioeconomia forte que use a riqueza da floresta de forma inteligente. Terceiro, investir pesado em pesquisa, desenvolvimento e inovação. E por último, o 4º pilar, garantir que tudo isso siga as melhores práticas de ESG, ou seja, cuidando do ambiental, do social e da governança. E olha, isso não é só papo não, já está acontecendo. Iniciativas como o Exporta Mais Amazônia estão colocando essa visão em prática. O que eles fazem? Conectam produtores de coisas como açaí, castanha do Pará, produtos sustentáveis com o mercado lá fora. É a prova de que dá sim para gerar riqueza e manter a floresta de pé ao mesmo tempo. Então, para fechar, fica uma reflexão. Será que o modelo industrial, nascido lá no século XX, pode mesmo se reinventar e virar a base para uma bioeconomia do século XXI? O desafio, claro, é gigantesco. Mas, se a gente olhar para a história de sucesso até agora, bom, ela mostra que talvez seja possível sim.